A velha que vende fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos fez sua primeira aparição na Vila da Bruma numa noite de lua nova. E a poeira de cinzas de verbena que ela espalhou pelas ruas garantiu que ninguém, dali em diante, conseguisse distinguir nostalgia de luto. Você lembra de um tempo em que os sonhos eram leves, quase transparentes, como teias de aranha molhadas pela neblina matinal? Elias e Lira lembravam. Eles tinham sonhado alto, num tempo em que o mar na Vila da Bruma não era apenas sal e água, mas sim promessa. O sonho deles era tangível, construir um farol, mas não um farol comum, desses que guiam navios. O farol de Elias e Lira seria um totem de luz para almas perdidas, um lugar onde a dor se dissolveria no espectro da aurora. Era um sonho tão puro que, quando falavam dele, os vizinhos juravam sentir o cheiro de areia quente e maresia doce, mesmo no inverno. Se você já teve um sonho assim, que parecia prometer mais do que a própria vida poderia entregar, você sabe do que estou falando. Siga esta história, sinta o cheiro da maresia, veja a cor do desespero e me diga se Elias e Lira conseguirão desatar esse nó, antes que ele os estrangule. Eles começaram a obra com as mãos unidas e os corações cheios de uma obstinação quase religiosa. Cada pedra assentada era um voto, cada viga erguida era uma promessa sussurrada. Lira misturava a argamassa e Elias a aplicava, e por muitos meses, o único som que preenchia a casa deles era o ritmo constante e harmonioso da criação. O farol crescia, sólido e promissor. Mas o sonho, como toda coisa muito amada, começou a exigir demais. Não era dinheiro ou tempo o que faltava, mas sim a alma que o sustentava. Elias, antes um homem de riso fácil e abraço apertado, transformou-se no mestre de obras. Sua testa estava sempre franzida, seus olhos fixos em diagramas complexos que, de alguma forma, sempre exigiam mais do que ele podia dar. Ele buscava a perfeição arquitetônica, a torre mais alta, a luz mais brilhante, e ao fazê-lo, permitia que o fantasma do pesadelo se instalasse nas fundações. O pesadelo não veio de uma vez. Veio no chiado noturno das lareiras mal acesas, no silêncio entre as refeições, no toque de Elias que se tornava mecânico. Um check-up, não um carinho. O sonho se tornara uma prisão de pedra. Lira percebia que eles não estavam construindo um farol de luz para almas, mas uma cela para a deles. O cheiro de cimento fresco e poeira substituíra o cheiro de pão caseiro e jasmim que ela tanto amava. Foi neste momento de exaustão silenciosa que a velha chegou. Ninguém soube de onde. Ela simplesmente estava lá, sentada numa banqueta na beira do cais, sob a sombra de um salgueiro retorcido, expondo sua mercadoria mais estranha. Fios de cabelo. Lira a observou de longe por 3 dias. A velha, de pele enrugada como pergaminho antigo, tinha uma trança única, prateada e imensa, que parecia pulsar com uma luz própria. Seus olhos eram opacos, da cor de pedras molhadas. A mercadoria estava disposta em pequenos novelos de seda crua, onde se enrolavam fios de cabelo finos e fortes, cada um preso por um pequeno nó de linho. No 3º dia, a dor de Lira era tão física quanto uma dor de dente. Ela havia tentado falar com Elias na noite anterior. Eu sinto que estamos nos afogando, Elias, ela disse, com a voz embargada. Estamos quase lá, Lira, ele respondeu, sem tirar os olhos do mapa. A estrutura precisa de reforço aqui, no lado sul. Ela engoliu o nó. Não estou falando do farol, estou falando de nós. Elias suspirou, o som de sua frustração era mais alto que o vento. Não seja tola, o nosso futuro depende disso. Isso é nós. Naquela manhã, Lira soube. O sonho havia se tornado o pesadelo. E não havia como separá-los. O pesadelo não era Elias, nem o farol. Era a impossibilidade de desfazer a mistura. Ela caminhou até o cais. O ar ao redor da velha parecia mais frio, um frio que não vinha do mar. O que são esses fios? Perguntou Lira, a voz mal saindo. A velha levantou a cabeça. Seus olhos opacos a fitaram com uma sabedoria que não cabia em tempo humano. São para amarrar, minha jovem, respondeu a velha, sua voz como cascalho sendo varrido. Amarrar o quê? O que insiste em andar, o que se move, o que perturba o sono e rouba o riso. São para amarrar os sonhos que viraram pesadelos. Lira sentiu um arrepio que percorreu a espinha. Ela tocou um dos novelos. O fio era surpreendentemente forte, com a textura de seda fria, mas tinha o cheiro indisfarçável de sal e lágrimas secas. Eu não quero amarrar o pesadelo, velha. Eu quero desfazê-lo. Eu quero separar o que era bom do que se tornou ruim. A velha sorriu, um movimento lento e desanimador. Ah, minha doce menina. Acha que pode separar as partes de um incêndio? O pesadelo é o seu sonho, apenas visto pelo avesso. Para desfazê-lo, você precisa primeiro imobilizá-lo. Lira não perguntou o preço. Aquele fio custava o que restava da sua esperança, e ela estava disposta a pagar. Ela pegou o novelo que continha o cabelo mais escuro, quase preto, e entregou à velha uma única moeda de prata, a última lembrança de sua avó. A velha pegou a moeda. O poder desse fio reside na sua verdade. Você deve usá-lo para atar a borda mais escura do seu sofrimento, a borda mais clara da sua memória.
E então, você deve esperar. Mas saiba, ao amarrar o pesadelo, você o torna indestrutível. Você o aceita. Lyra voltou para casa com o novelo escondido sob o chale. Elias estava na varanda, examinando a fundação da torre. Onde você estava? Sua voz era áspera, cheia de preocupação técnica. Fui dar um passeio. O mar estava agitado. Elias assentiu, sem realmente ouvi-la. Ele mal notou sua ausência. Lyra subiu para o quarto. O farol, ainda inacabado, projetava uma sombra esquelética sobre a janela. No centro da sala, sobre a mesa de madeira, jaziam espalhadas as fotos antigas. Eles jovens, sorrindo, abraçados, o sol na praia, a promessa no olhar. Ela pegou o fio de cabelo. Era absurdamente longo, e ao desenrolá-lo, o cheiro de lavanda queimada e água do mar se espalhou pelo quarto. Ela pegou a foto onde eles pareciam mais felizes, quando compraram o primeiro saco de cimento, e a foto mais recente, onde Elias tinha os olhos cansados, e ela, os ombros curvados. Lyra sentou-se na beira da cama e começou a tramar. Ela não estava apenas unindo duas fotos, estava unindo dois estados de ser, o sonho idealizado e a realidade amarga. Ela usou o fio de cabelo escuro para fazer um laço pequeno, apertado, quase invisível, unindo os cantos das duas imagens. O sonho e o pesadelo estavam agora fisicamente ligados por aquele cabelo mágico e sinistro. O que aconteceu em seguida não foi uma mudança estrondosa, mas um sussurro gelado. Elias sentiu. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a tensão que sempre o impulsionava na obra se transformou em uma ansiedade paralisante. Ele se virou na cama, o suor frio escorrendo pela testa. O farol. Ele sussurrou para Lyra, que fingia dormir. Ele está perfeito demais. Ele está pronto para ruir. Lyra abriu os olhos. Suas mãos estavam segurando o lençol, e ela sentia a vibração do fio de cabelo na foto sobre a mesa. Ele não vai ruir, Elias. Ele está quase pronto. Não, ele disse, levantando-se e caminhando até a janela. Ele está nos consumindo. Eu não sinto mais a nossa alegria nas pedras. Eu sinto o nosso medo. Pela primeira vez em meses, Elias estava olhando para a essência do problema, não para o diagrama. O amarramento da velha funcionara. O pesadelo estava agora visível, atado à sua fonte. Lyra levantou-se e foi até ele. Ela sentiu o cheiro de suor e medo, e não o cheiro de cimento. Você tem medo do quê, Elias? Tenho medo de que, quando ele estiver pronto, não tenhamos mais nada para construir. Tenho medo de que ele seja apenas um monumento à nossa obsessão. Aquele era o pesadelo, a ausência de um futuro após a conclusão, o medo do vazio. O sonho, que era a construção, havia se transformado na ruína emocional. A partir daquele momento, o fio não apenas unia as fotos, mas unia a percepção de Elias e Lyra à realidade brutal de seu sofrimento. Eles não podiam mais escapar para a negação. Eles tinham amarrado o pesadelo e agora precisavam conviver com a criatura que haviam criado. Nos dias que se seguiram, a tensão era palpável. Elias mal falava, mas andava pela casa com o olhar de quem vê fantasmas. Lyra tentou usar a nova clareza para curar, mas o fio da velha não era feito de esperança, era feito de verdade. E a verdade era implacável. Numa tarde, enquanto o vento uivava trazendo cheiro de tempestade, Elias desceu as escadas carregando uma caixa de ferramentas. Vou ao farol. Vou tentar consertar o que está nos consumindo. Lyra o seguiu até a porta. Não é a estrutura que precisa de conserto, Elias. Ele se virou e havia dor nos seus olhos, misturada com uma raiva fria. E o que é, Lyra? Diga-me. O que precisa de conserto? Ela hesitou. O medo de pronunciar a verdade era enorme. Ela estava prestes a dizer que a relação deles estava quebrada, que o amor se tornara dependência, que eles tinham perdido a capacidade de ser, separados daquele projeto insano. Mas a memória da velha e a textura do fio de cabelo voltaram à sua mente. Ao amarrar o pesadelo, você o torna indestrutível. Você o aceita. O fio a impedia de fugir da situação. Se ela fugisse, o nó se apertaria, sufocando-a. Você precisa decidir, Elias, se você ama mais a ideia do farol do que a vida que você teria com ele. Elias parou. Ele encarou Lyra por um longo minuto. Sua expressão se suavizou momentaneamente, e Lyra pensou ter vislumbrado o Elias de outrora. Você sabe que eu te amo, Lyra, mas você não entende o peso desta obra. Se falharmos, falhamos em tudo. Não, Elias. Se falharmos, voltamos a construir, juntos. O fracasso é o que nos torna reais. O pesadelo é o que insiste em ser perfeito. Ele se afastou, frustrado, o barulho das ferramentas ecoando no silêncio da casa. Eu vou consertar. Eu vou salvar isso. Elias saiu e Lyra ficou sozinha, a foto amarrada em suas mãos. Ela percebeu que o fio não era uma ferramenta de cura. Era uma âncora que a forçava a permanecer no centro da tempestade. A noite caiu. O vento aumentou. Lyra ouviu o ranger das tábuas no farol.
Elias estava lá, trabalhando freneticamente sob a luz fraca de uma lanterna. Ela subiu novamente, olhou para a imagem atada e sentiu o peso da decisão. Se o pesadelo deve ser indestrutível, ela pensou, eu não posso destruí-lo. Eu preciso mudar meu relacionamento com ele. Lyra se sentou na janela e observou o mar agitado. Ela pegou uma tesoura de costura e cortou um pequeno pedaço do fio mágico, o mesmo que unia as duas fotos. Ela abriu a mão e o vento levou o pedacinho de cabelo para fora, em direção ao mar revolto, como se libertasse uma minúscula parte de sua dor. Ela entendeu a mensagem da velha. O sonho se tornou pesadelo porque eles se recusaram a deixá-lo evoluir. Eles tentaram forçar a beleza. O pesadelo era a teimosia de manter o ideal, mesmo quando ele já havia apodrecido. Eu não posso te amarrar, Elias. Ela sussurrou para o vento. Mas eu posso amarrar a minha própria expectativa. Eu amarro o medo de que você não me ame mais. Lyra pegou a parte restante do fio de cabelo escuro. Em vez de usá-lo para unir Elias à sua realidade, ela usou-o para amarrar a pulseira que Elias lhe dera no início do namoro. Uma pulseira simples de couro, já gasta. Ela atou a pulseira ao seu pulso esquerdo, um laço firme e doloroso. Aquele fio não ligava mais Elias ao projeto. Ligava Lyra à sua própria resiliência. O pesadelo estava amarrado, sim, mas agora ele era um fardo que ela carregaria sozinha, para que pudesse, finalmente, libertar Elias para lutar contra seus próprios demônios no alto do farol inacabado. Ela fez uma escolha de isolamento, uma reconstrução interna. A velha que vende fios de cabelo não vende magia de cura, vende amarração de destinos. Vende a inevitabilidade. E naquela noite de tempestade, Lyra decidiu que seu destino seria a força. Mesmo que isso custasse o sonho de um farol perfeito. Ela aceitou que o pesadelo estava ali para ficar, e que ela precisava aprender a dançar com ele. Essa é a essência do valor humano, a dignidade de carregar a sua própria dor. O farol continuava a erguer-se no alto do penhasco. Elias continuava a trabalhar, agora com um ar de urgência desesperada. Lyra, com o pulso amarrado, sentava-se e esperava, a dor do laço lembrando-a de que ela era a única guardiã de seu próprio limite. O que Elias fará quando confrontado com a indestrutibilidade do pesadelo que ele ajudou a criar? Ele notará o fio no pulso de Lyra? Se você sentiu o peso desta escolha e a intensidade deste amor sufocado, deixe sua energia aqui. Se inscreva para não perder a continuação do destino de Lyra e Elias. E compartilhe esta história com quem precisa entender que, às vezes, a única forma de sobreviver a um pesadelo é aceitá-lo e amarrá-lo ao próprio pulso. A jornada está apenas começando. A urgência desesperada de Elias não era apenas sobre o tempo que corria. Era sobre a negação que ele erguia como muralha. Ele tentava construir o farol para provar a si mesmo que o sonho ainda era viável, que a grandiosidade daquela estrutura compensaria a rachadura que se abria entre ele e Lyra. Cada martelada, cada movimento do guindaste improvisado, ressoava o som oco do seu próprio fracasso em vê-la. Lyra não se movia. Sentava-se na soleira da porta da cabana provisória, observando o mar que lambia os pés do penhasco, indiferente à tempestade que passava, concentrada na tempestade que ficava. Ela era a quietude em meio ao caos, e o fio de cabelo, sutilmente trançado ao redor de seu pulso esquerdo, parecia absorver a luz fraca da lamparina que Elias havia deixado acesa. Era quase invisível na escuridão, mas Lyra podia senti-lo. Não era um aperto doloroso, mas uma lembrança constante. Uma leve e fria fricção que a ancorava. A velha dissera que aquele fio seguraria o pesadelo para que ele não fugisse, forçando Lyra a encará-lo, a viver lado a lado com a inevitabilidade. O cheiro metálico da areia molhada e o sal incrustado no ar preenchiam a noite. Elias, curvado sobre plantas e medições, ocasionalmente olhava para Lyra. Ele via a forma dela, o perfil imóvel contra a negrura da noite, mas não via a ausência dela. Ele a via como uma extensão do seu projeto, uma espectadora fiel. Ele finalmente largou a pesada marreta e limpou o suor da testa com as costas da mão, aproximando-se da soleira. O ranger agonizante do guindaste, movido à manivela, cessou, deixando apenas o som monótono das ondas batendo. Ele se sentou ao lado dela, sem tocá-la. O silêncio que se instalou não era de paz, mas de território minado. Ela não perguntou sobre o trabalho, não ofereceu incentivo. A energia que Lyra emanava era de uma pessoa que havia desistido de lutar, mas que não havia se quebrado. Ela apenas existia. Elias tentou preencher o vazio. Estamos perto, Lyra. Mais alguns dias de tempo bom, e a base estará inabalável. O farol será o maior da costa, um farol perfeito, como sempre sonhamos. A voz dele era rouca, tensa pela exaustão e pela necessidade desesperada de validação. Lyra demorou a responder, e quando o fez, a voz dela era surpreendentemente clara, desprovida de qualquer emoção. Você está construindo o seu farol, Elias. Eu estou aqui. A diferença sutil na possessão da estrutura. Seu farol, não nosso. Atingiu Elias, mas ele a ignorou, classificando-a como cansaço. Ele esticou a mão para segurar a dela, um gesto automático de conforto e posse que sempre funcionava. Seus dedos tocaram o pulso esquerdo de Lyra.
Foi ali que ele sentiu o laço. Não a aliança, mas algo mais fino, mais duro, um fio quase áspero que delineava a circunferência da pele. Ele franziu a testa, puxando o pulso dela mais para perto da luz fraca. O que é isso? Ele usou um tom de repreensão suave, como se ela tivesse se envolvido em alguma superstição tola. Lyra afastou a mão lentamente. É um laço, disse ela. Sim, eu vejo que é um laço. Onde você o arranjou? Não parece metal, nem fibra comum. Ele tentou tocá-lo novamente, mas ela manteve o braço dobrado, protegendo-o com a dignidade que a velha lhe havia imposto. Não importa onde eu o arranjei, respondeu ela, olhando fixamente para o horizonte onde a lua lutava para atravessar as nuvens densas. Ele é para me manter aqui. Elias riu, um som forçado e infeliz. Você está louca, Lyra? Por que você precisaria de um laço para te manter em casa? Você não quer estar aqui? Comigo? Construindo nosso futuro? A raiva na voz dele era genuína, misturada ao medo. Ele temia que ela quisesse fugir, temia perder não o seu amor, mas a sua testemunha, a plateia para a sua grandeza. Lyra finalmente se virou para ele, e Elias viu o que havia faltado em todas as discussões anteriores. A resignação fria. Não havia mais súplica nos seus olhos, apenas o reconhecimento da realidade. Eu não quero fugir, Elias, ela explicou, sem pestanejar. Eu quero ficar, mas de forma diferente. Este laço não me impede de ir, mas me impede de correr atrás de um sonho que já virou pesadelo. Ele amarra o pesadelo em mim, para que eu aprenda a conviver com ele, em vez de tentar transformá-lo novamente em um sonho. Ele levantou-se abruptamente, balançado pela intensidade daquelas palavras. Pesadelo? Do que você está falando? Nosso farol é a coisa mais real que existe. Ele apontou para as fundações recém-construídas, sólidas e maciças. É o nosso propósito. O farol é real, Lyra concordou. Mas a ideia que você tem dele, a ideia de que ele pode nos salvar, não é. O pesadelo é você amar mais a ideia do que a mim. Elias estremeceu como se tivesse levado um golpe físico. Ele nunca havia admitido isso, nem para si mesmo, mas ao ouvir Lyra dizer em voz alta, a verdade fria o perfurou. O amor por Lyra havia se tornado secundário ao amor pelo projeto, pelo legado, pela prova de que ele era invencível. Ele tentou negar, avançando e pegando o braço dela com mais força do que pretendia. Eu te amo, Lyra. Por que você está dizendo essas bobagens? Tire essa coisa do seu pulso. Parece uma maldição, ou um ritual de bruxaria barata. Ao tentar desfazer o nó, ele percebeu a impossibilidade. O fio de cabelo era indestrutível. Ele puxou, e o laço apenas se apertou levemente, sem ceder, lembrando Lyra e Elias da sua permanência. Era feito de algo mais forte do que a fibra humana. Lyra puxou o braço com firmeza. Não tente desamarrar o que foi feito para ficar, Elias. Se você destruir o laço, você destrói a única coisa que me permite ficar. Ele é o meu limite. Você não pode mais me usar para sustentar a sua ambição. Eu ainda sou sua esposa. Estou aqui, mas eu estou amarrada a mim mesma, e não mais ao seu sonho inatingível. A cena de Lyra protegendo aquele laço, aquele símbolo sombrio de aceitação, era a mais nítida declaração de independência que ela poderia ter feito. Elias sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela não estava indo embora, mas havia se tornado inacessível. O silêncio dela, antes um convite à comunicação, agora era uma muralha impenetrável. Ele se afastou, cambaleando, olhando para o farol que crescia na escuridão. Ele havia dedicado cada fibra de seu ser àquela construção, esperando que ela fosse a salvação. Agora ele via que, enquanto construía a luz para o mundo, havia apagado a luz dentro de sua própria casa. Ele passou a noite em claro, observando Lyra dormir um sono estranhamente profundo e calmo, com o pulso repousando sobre o peito, o pequeno laço escuro brilhando como uma promessa terrível. Elias percebeu que a velha não vendia apenas fios de cabelo, ela vendia a verdade. E a verdade era que, se ele quisesse Lyra de volta, ele teria que enfrentar não o mar, mas o monstro que ele havia se tornado na busca pelo farol perfeito. O que ele faria? Desistir do farol para recuperar Lyra? Ou construir a estrutura e viver para sempre com a esposa que existia apenas como um espectro amarrado a um pesadelo? A aurora chegava, e com ela a decisão que definiria o destino deles. Ele tinha que escolher entre a imponente rocha de concreto e o coração que se tornara de vidro. A jornada de Lyra e Elias, agora marcada pela inevitabilidade, exige que nos lembremos. A dignidade de carregar a própria dor é, muitas vezes, o ato de amor mais difícil. Se você sente a força desta escolha e o dilema deste homem, compartilhe esta história e continue conosco, pois a verdadeira construção ainda está por vir. A velha que vende fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos havia feito sua venda, e na quietude daquela manhã, a realidade da transação pesava sobre Elias como a mais densa névoa marítima. O sol rompeu o horizonte com uma fúria alaranjada, que não encontrava eco na alma de Elias. O farol, sua obra-prima quase completa, erguia-se majestoso contra o céu tingido,
uma prova tangível de sua dedicação e, paradoxalmente, um monumento à sua cegueira. Ali estava o concreto, duro e inabalável, e ali estava Lyra, repousando na cama, inabalavelmente ausente. Elias não podia mais adiar. O som distante dos primeiros trabalhadores que se dirigiam à rocha, carregando sacos de cimento e vigas de ferro, era um lembrete cruel do tempo que corria. Ele precisava tomar uma decisão, mas a escolha era impossível. Como arrancar a própria espinha dorsal, que era a vocação de construir a luz, para abraçar uma alma que ele mesmo havia tornado fantasmagórica? Ele se inclinou sobre Lyra. O cheiro de sal e alfazema, seu perfume habitual, ainda estava ali, mas havia uma nota subjacente de algo que ele não reconhecia, algo como poeira antiga e desinteresse. A fita escura, presa ao pulso dela, era quase invisível, mas o poder que ela emanava era palpável. Era a âncora de um navio que havia naufragado na Baía da Negligência. Lyra abriu os olhos, e por um instante, Elias viu um lampejo da mulher que ele amava. A inteligência, aguçada, a ternura brincalhona. Mas era apenas um reflexo, rapidamente apagado pela opacidade da resignação. Bom dia, Elias murmurou, a voz rouca pela falta de sono. Ela apenas assentiu. Não houve o calor que geralmente acompanhava seu olhar, nem a pergunta sobre o dia de trabalho dele. Ela se levantou em um movimento suave e robótico, dirigindo-se à cozinha para preparar o café. Cada gesto era preciso, mas destituído de intenção. Ela não vivia. Ela executava. Elias seguiu-a, observando o movimento dos seus braços enquanto ela moía os grãos. Os músculos moviam-se, mas o espírito estava ausente. Ele tocou seu ombro. Lyra, precisamos conversar sobre a velha. Ele começou. A moagem parou abruptamente. Os olhos de Lyra fixaram-se em um ponto além dele, na janela suja pelo spray do mar. Não há nada a ser falado, Elias. Ela respondeu, a voz plana, sem melodia. Eu estou bem. Eu tenho o que eu precisava. Mas o que você precisava? O que ela lhe vendeu? Ele tentou infundir urgência em sua voz, mas parecia que estava gritando em um poço, e apenas o eco voltava para ele. Ela me vendeu a paz, Elias. A paz de não ter que mais esperar. Essa frase o atingiu mais forte do que qualquer acusação. Ela havia parado de esperar por ele. E a velha havia apenas fornecido o laço para selar essa desistência. Sei que você está ocupado com o farol, ela continuou, retomando o movimento da moagem, o ruído estridente do metal contra o grão perfurando o silêncio. Eu apenas garanti que meus sonhos não se tornassem um estorvo para a sua luz. Elias sentiu o estômago revirar. Ele havia feito dela um estorvo. Ele havia transformado a mulher de fogo em cinzas cinzentas para que a sua própria chama pudesse brilhar mais intensamente. Ele recuou, sentindo-se um intruso na sua própria casa. Ele precisava de ar, e mais do que isso, precisava da velha. Somente a fonte do veneno poderia talvez indicar o antídoto. Ele inventou uma desculpa apressada sobre a falta de um lote específico de argamassa e se dirigiu ao pequeno bote. Enquanto remava da ilha para o continente, ele observava o farol crescendo em altura. Cada metro quadrado representava 1 metro de distância entre ele e Lyra. A busca pela velha não era fácil. Ela não tinha endereço fixo, apenas aparecia onde a dor era mais densa e a esperança mais fina. Elias sabia que, se ela era a tecelã de pesadelos estabilizados, ela estaria na beira da sociedade, onde as promessas se desfaziam e os negócios sujos eram fechados. Ele aportou no cais principal da cidade, o cheiro de peixe velho, alcatrão e suor o atingindo em cheio. O cais era um organismo vivo de barulho e movimento. Marinheiros gritando, guindastes rangendo, crianças correndo descalças. Elias andou por entre as barracas, ignorando os vendedores que ofereciam redes, ferramentas e rum. Ele procurava por algo que não deveria existir, um ponto de silêncio na cacofonia. Ele a encontrou perto do mercado de especiarias, em uma área sombreada onde a luz do sol mal chegava. A velha estava sentada em um caixote de madeira virado, não vendendo, mas simplesmente sendo. Ela tinha uma pequena mesa coberta por um pano escuro, e sobre ele, apenas um punhado de fios de cabelo de diferentes cores e espessuras. Não havia fila, mas um rastro de tristeza parecia flutuar ao redor dela. As pessoas se desviavam, algumas com medo, outras com um reconhecimento doloroso. Quando Elias parou diante dela, a velha levantou a cabeça. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, e seus olhos, quase totalmente brancos com a idade, pareciam ver através da pele dele, direto para a estrutura corroída de seu coração. O construtor veio fazer uma reclamação, ela disse, sem emoção. Eu não vim reclamar. Vim desfazer. Elias estava tenso, as mãos cerradas. Você vendeu a ela algo que a transformou em nada. A velha deu um sorriso seco, que não alcançou seus olhos. Eu não vendo a transformação, meu filho. Eu vendo a estabilidade. A sua esposa estava em colapso, constantemente dilacerada pela dor de ser esquecida.
Eu apenas vendi a ela um modo de amarrar aquela dor para que ela pudesse seguir adiante, em silêncio. Isso não é paz, é morte, Elias sussurrou, sentindo a raiva misturada ao desespero. E quem é você para julgar o que é paz para ela? Você a abandonou em nome de uma luz maior. O fogo dela estava te incomodando, e você não fez nada para reacendê-lo. Ela precisava de um lugar seguro para sua alma. E eu forneci o nó. E como eu desfaço esse nó? Diga-me o preço. Eu pago qualquer coisa. Cimento, dinheiro, o que você quiser. A velha estendeu uma mão fina e enrugada, tocando a manga áspera da camisa de Elias. Seu toque era frio como pedra polida. O preço para desfazer o trabalho não é material, construtor. Você não pode comprar a liberdade dela com as mesmas coisas que a aprisionaram: ambição e recursos. O fio que a prende é alimentado pela sua verdade. A verdade? Sim. Enquanto você acreditar que o seu farol é mais importante que o farol que você deveria ser para ela, o nó permanecerá firme. O fio é a materialização da resignação dela. Para que ele se desfaça, você precisa provar a ela, e principalmente a si mesmo, que a luz que você busca criar está errada. A velha recuou ligeiramente, a sombra da barraquinha engolindo-a. Você tem que destruir a base do pesadelo dela. Elias ficou paralisado. Destruir? Ela estava pedindo para ele destruir o farol? O farol é a prova de que seu sonho é mais valioso que a vida dela. Enquanto ele estiver ali, crescente, radiante, ele gritará a ela a sua prioridade. Você precisa mostrar a ela que a construção mais importante está dentro da casa, e não no oceano. O fio vai se dissolver quando a resignação não tiver mais solo para se sustentar. Mas eu não posso! Meu trabalho, minha promessa à comunidade. A velha soltou uma risada fraca e triste. Você fez uma promessa à comunidade e quebrou a promessa ao seu lar. Você escolhe qual promessa é a sua verdade. Volte quando souber o que você está disposto a perder para tê-la de volta. Ela voltou a fixar o olhar no nada, e Elias soube que a conversa havia terminado. Ele estava de volta ao mar, com as mãos mais vazias do que antes, mas com uma certeza terrível. A velha não era uma bruxa maligna. Ela era uma comerciante de consequências. Ela havia apenas fornecido o espelho para a falha dele. Ele remou de volta para a ilha, o farol agora dominando o horizonte com uma insolência monumental. Era quase completo. Alto, orgulhoso. E Elias percebeu que, para Lyra, aquela estrutura não era uma luz de salvação, mas um pilar de desamparo. Ao chegar em casa, Lyra estava na varanda, costurando em silêncio. Ela nem sequer se virou para notar sua chegada. Ele a observou, notando a ausência de movimento em seus ombros, a respiração rasa. Ele foi até a sala de ferramentas. O martelo que ele usava para ajustar as formas de concreto pesava em sua mão. Ele olhou para o farol, uma massa gloriosa de ambição. Destruir. Não a estrutura inteira, ele raciocinou desesperado, mas a base. O alicerce que sustentava da ideia de que a sua obra era a única coisa que importava. Ele tinha que fazer um gesto irrevogável. Elias saiu de casa e subiu a colina até a base do farol. O cheiro de cimento fresco e metal era sufocante. Ele encontrou a seção onde havia gravado suas iniciais e as de Lyra na fundação, no primeiro dia, uma promessa que ele havia profanado. Com um grito de angústia que o tempo, o mar e o vento engoliram, ele começou a bater no concreto. O som do metal contra a pedra ecoava na paisagem vazia, um som de profanação. Ele não estava destruindo um prédio, ele estava demolindo a versão de si mesmo que havia criado aquele prédio. Os trabalhadores que chegavam pararam, observando o mestre construtor em frenesi, atacando sua própria obra. Mestre Elias, o que está fazendo? O farol está perfeito. Um dos homens gritou. Elias não parou. A dor em seus braços era pequena comparada à dor em seu peito. O pedaço de concreto se estilhaçou, revelando o ferro de reforço. Ele arrancou o metal com as mãos nuas, o sangue escorrendo. Ele precisava de mais do que apenas um símbolo. Ele precisava de uma negação física de sua devoção ao concreto. Ele se afastou do farol, ofegante, com as mãos ensanguentadas e o corpo tremendo. Não era o fim do farol, mas era o fim da ideia de perfeição que ele havia imposto a si mesmo e a Lyra. Ele havia quebrado o molde. Lyra ainda estava na varanda quando ele voltou, mas dessa vez, ela virou a cabeça. Seu olhar alcançou as mãos dele, cobertas de poeira e sangue. Seus olhos se moveram para o ponto distante da fundação danificada do farol. O silêncio era profundo. O laço escuro em seu pulso, por um breve, quase imperceptível momento, pareceu vibrar. Você... Ela parou. Eu não sou mais o construtor daquela luz, Lyra. Ele disse, a voz embargada. Eu sou o construtor da nossa casa. Elias se aproximou dela, não buscando contato físico, mas apenas presença. Ele sentou-se no degrau abaixo de seus pés, a cabeça baixa. Ele estava quebrado, mas pela primeira vez em meses, ele se sentia inteiro. A dignidade de carregar a própria dor é, muitas vezes, o ato de amor mais difícil, e Elias havia finalmente escolhido carregar a sua. Ele esperou, sabendo que a dissolução do fio dependia da convicção dela de que ele não voltaria a ser o fantasma do farol.
A reconstrução da confiança não seria rápida, mas a demolição havia sido feita. Se você compreende a força deste sacrifício e a dificuldade de refazer o caminho, permaneça conosco. A jornada de Lira e Elias continua, e a verdadeira reconstrução do farol de seus corações ainda está por vir. A velha fez uma venda singular de fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos, e deixou a cidade de Porto Lumen em silêncio pesado. Você lembra de um tempo em que as ambições não eram apenas planos, mas navios de quilha forte que prometiam atravessar o horizonte? Você lembra da esperança crua, salpicada de sal, que alimentava Porto Lumen antes que a névoa engolisse tudo? Neste lugar onde o vento frio cheira a peixe seco e metal enferrujado, vivia Elara, uma mulher que havia tentado construir seu próprio farol, não de pedra, mas de vela e mastro. Ela era a capitã de O Sonho Flutuante, uma embarcação que deveria ter trazido riqueza e renome, mas que, em vez disso, trouxe apenas a memória azeda de um naufrágio próximo à costa traiçoeira, 3 anos antes. A dor de Elara não era a dor da perda material. Era o peso da promessa quebrada, o eco dos gritos da tripulação que ela não pôde salvar, e a vergonha silenciosa que a sufocava quando cruzava o cais e via os rostos dos que investiram nela. O sonho se tornou um pesadelo tão denso que a perseguia até mesmo acordada. Uma sombra fria que se instalara na casa que dividia com Léo, seu marido, o construtor naval que havia projetado o barco. Foi essa dor, essa necessidade desesperada de calar o que não podia ser desfeito, que a levou até a velha. Você está disposto a entrar nesta história, a sentir o cheiro do mar estagnado e a ouvir o rangido da madeira velha? Se a sua alma busca entender o que acontece quando a esperança se transforma em um nó cego, gostaríamos que você nos acompanhasse. Deixe seu comentário sobre o peso que você carrega e se inscreva para não perder a continuação desta jornada de redenção e fios invisíveis. A velha não tinha nome. Ela simplesmente existia na margem, numa cabana de madeira que parecia ter sido cuspida pela maré. O cheiro que emanava de sua morada não era o de Porto Lumen, sal e óleo de motor, mas sim um odor de ferro, sálvia seca e, curiosamente, de arrependimento antigo. Elara a encontrou na manhã em que Léo, exausto de vê-la definhar, havia tentado queimar as plantas do sonho flutuante. Ele as havia jogado no fogo da lareira, e o papel grosso demorou a pegar, soltando um fumo denso que preencheu a casa com a visão distorcida do barco. Elara havia saído correndo. Ela precisava de alívio, e os sussurros na cidade diziam que a velha vendia o silêncio. Ela bateu na porta da cabana, e o som oco reverberou na madeira úmida. A velha abriu a fresta lentamente. Seus olhos eram fundos, como 2 poços de água escura, e ela vestia roupas que pareciam ser feitas de teias de aranha e musgo. Ela não convidou Elara a entrar, apenas esperou, a cabeça levemente inclinada. Eu preciso que pare, disse Elara, a voz rouca, ignorando o nó de medo em seu estômago. O pesadelo não me deixa em paz. Eu sinto o frio da água, o tempo todo. A velha deu um sorriso que não alcançou os olhos. Ela não vende a paz. Ela vende a amarração. Ela abriu a porta completamente. O interior da cabana era escuro, iluminado apenas por pequenos frascos de vidro dispostos em prateleiras irregulares. Dentro de cada frasco, havia fios. Eram mechas de cabelo de todas as cores. Um loiro desbotado, um castanho escuro quase negro, um ruivo vibrante que parecia pulsar com eletricidade. São fios da memória, explicou a velha, a voz áspera como areia. Não são meus. São doados, trocados, sacrificados. Cada um carrega a essência de um sonho que apodreceu, de uma ambição que morreu no parto. E eles são fortes. Fortes o suficiente para amarrar o que você não pode enterrar. Elara caminhou até as prateleiras, fascinada. Ela estendeu a mão para um frasco que continha um fio grosso e cinzento. Este foi de um homem que queria construir uma ponte que não desabasse, disse a velha. Ele falhou. Ele amarrou a vergonha do colapso, e agora caminha livre. Mas a ponte ainda está lá, sob a água. E se eu amarrar o meu? Perguntou Elara. O pesadelo do naufrágio. O que custa? A velha se aproximou. Ela cheirava a terra recém-cavada. O preço é o esquecimento. Não o esquecimento do evento, mas o esquecimento da lição. Você vai parar de sentir a dor, mas também vai parar de procurar o erro. Você trocará o fardo pela ausência de responsabilidade. Elara engoliu em seco. A ausência de responsabilidade parecia um paraíso. Ela estava cansada de carregar o fardo. Eu aceito o preço, ela disse. A velha a levou a uma mesa rústica. Ela abriu uma caixa de madeira escura e retirou um único fio. Um castanho avermelhado, longo e fino, que parecia brilhar fracamente à luz tênue. Este fio, ela disse, era de uma jovem que desejava ser mãe, mas perdeu a criança. É o fio da esperança dilacerada. Ele é o mais poderoso para prender a água. A velha instruiu Elara a recolher um fragmento do pesadelo. Elara fechou os olhos e invocou a cena. O som da madeira rachando, a água gelada subindo rápido, a incapacidade de girar o leme. A velha teceu o fio de cabelo castanho avermelhado em torno dessa imagem mental,
como um nó apertado. Quando Elara abriu os olhos, o fio estava em suas mãos, e o peso no peito havia desaparecido. Não estava resolvido, mas estava contido. Ela sentiu uma leveza estranha, quase insensível. O pagamento, disse a velha, observando Elara. Elara pegou uma tesoura e, sem hesitar, cortou uma longa mecha de seu próprio cabelo, um castanho escuro vibrante, que antes lhe dava tanto orgulho. Ela entregou-o à velha. Este é o meu sonho atual, disse Elara, a mecha ainda quente em sua mão. Meu sonho de ser livre da culpa. Use-o para quem vier depois. A velha aceitou o pagamento, e Elara saiu da cabana sentindo que tinha abandonado uma parte essencial de si, mas ganhado uma trégua. Ao retornar para casa, Léo estava sentado junto à lareira, olhando para as cinzas das plantas do barco. Ele se levantou ao vê-la. Seus olhos, sempre cheios de uma bondade cansada, a observaram. Onde você estava? Ele perguntou. Eu fiz um acordo. Ela respondeu, mostrando o fio amarrado ao redor de seu pulso, invisível a menos que se soubesse o que procurar. Léo tocou o lugar onde o fio estava. Ele sentiu o frio que emanava dele, uma negação de calor. Com a velha, não foi? Léo suspirou. Dizem que ela vende a paz, mas o que ela vende é a cegueira. É o único descanso que eu consigo, Léo. Eu não podia mais carregar. A amarração do pesadelo trouxe uma quietude falsa para a casa. Elara parou de chorar à noite e começou a dormir profundamente. Mas Léo não. Ele via Elara como um barco à deriva, com o motor desligado. O pesadelo de Elara havia sido contido, mas o vazio que ela criou para si mesma começou a corroer o espaço entre eles. Elara tentava retomar a vida. Ela ia ao mercado, tentava cozinhar. Mas onde antes havia fervor, agora havia indiferença. Ela havia amarrado o trauma, sim, mas também amarrara sua capacidade de sentir paixão ou profundidade. Ela estava livre da dor, mas também da alegria intensa. Léo, por outro lado, sentia o pesadelo de Elara reverberar nele. Ele não conseguia dormir porque o silêncio de Elara era alto demais. Ele começou a ter seus próprios sonhos. Não do naufrágio, mas da sensação de estar preso em uma câmara de ar, sem poder respirar. Uma noite, ele a observou dormir. Ela estava serena, finalmente. Léo, no entanto, estava suando frio. Ele se levantou, pegou o antigo diário de bordo do sonho flutuante e começou a folheá-lo. Ele precisava encontrar o erro, a falha estrutural que ele, como projetista, devia ter previsto. A velha estava certa. Elara havia se libertado da lição. Léo não podia. Eu não posso refazer a vida se eu não entender o que a quebrou. Ele pensava enquanto lia suas antigas anotações sobre a distribuição de peso e a resistência do casco. A tensão se acumulou em pequenos gestos. Léo deixava migalhas na mesa, e Elara, em vez de reclamar, apenas varria-as com uma apatia que o irritava mais do que qualquer briga. Ele tentava iniciar conversas sobre o futuro, sobre talvez abrir uma pequena loja de reparos, mas Elara respondia com monossílabos. O sonho amarrado estava cobrando seu preço na vida real. Ele viu o fio no pulso de Elara um dia. Não o fio invisível que ela usava para prender o pesadelo, mas o fio de cabelo que a velha lhe havia dado em troca do dela. Este era um fio de cabelo grosso, quase preto, que ela usava para prender o longo cabelo solto. Ela o havia usado como um elástico, um objeto mundano, mas para Léo, ele era um símbolo do sacrifício que ela havia feito para se afastar dele. É bonito, Lyra, ele disse, tocando o fio de cabelo escuro. É só um elástico, ela respondeu, sem emoção. Léo sabia que não era. Era a prova de que ela havia trocado o fardo, e ele percebeu que agora ele carregava o dobro. A decisão de Elara de se livrar da dor havia colocado Léo no caminho da autodestruição. Ele começou a beber à tarde, buscando no álcool a mesma anestesia que Elara havia comprado com o fio. Ele não podia confrontá-la diretamente, pois ela estava melhor. Como se queixar da paz de alguém? Ele começou a passar mais tempo no cais, não trabalhando, mas apenas observando o mar, buscando a forma do navio perdido na neblina. Ele sentia que se pudesse reconstruir o sonho flutuante mentalmente, ele libertaria Elara e a si mesmo. Essa obsessão crescente de Léo era a nova manifestação do pesadelo. Elara havia amarrado o dela, mas o trauma havia apenas mudado de hospedeiro. Uma manhã, Elara acordou e encontrou Léo na cozinha. Ele estava parado, o olhar fixo na janela que dava para o mar. Ele não estava bebendo, mas seus olhos estavam injetados e seu rosto estava cinzento. O que houve, Léo? Eu sonhei com o mar, ele disse, a voz baixa. Eu sonhei que a água estava subindo, mas eu estava no convés do nosso barco, e você estava lá embaixo, amarrada pelo cabelo. E eu não podia te cortar. Elara sentiu um arrepio. A indiferença comprou da velha falhou em protegê-la desta vez. Era como se o nó do seu pesadelo tivesse começado a se soltar lentamente, e as cordas estivessem agora em volta do pescoço de Léo. Você precisa parar de pensar nisso. Está feito. O barco se foi. O barco se foi, mas o erro está aqui. Ele respondeu, tocando a própria têmpora. E enquanto o erro não for desfeito, não podemos seguir. O fio que você comprou não resolveu nada, Elara. Apenas adiou. Léo pegou seu casaco.
o tecido grosso cheirando a maresia. Ele estava determinado. Ele não podia viver com a paz comprada de Elara, nem com a culpa não resolvida. Ele iria à velha. Mas ele não iria comprar um fio para amarrar o pesadelo de Elara. Ele iria comprar algo para amarrar a sua própria dor. A dor de amar alguém que escolheu a fuga em vez da luta. Elara observou ele sair, a figura dele sumindo na névoa úmida de Porto Lumen. Pela primeira vez desde que comprou o fio, ela sentiu uma pontada de medo. Não medo do pesadelo, mas medo de Léo. Medo do que ele faria para se libertar do silêncio que ela havia criado. Ela tocou o pulso. O fio castanho avermelhado estava ali, frio. Ela havia vendido sua lição para a velha, mas a velha havia vendido algo a Léo também, sem ele saber. O pesadelo não era mais o naufrágio, mas a dissolução lenta de seu amor. Para onde Léo se dirige e o que ele está disposto a sacrificar para desatar o nó que Elara fez? Se você compreende que muitas vezes a tentativa de curar a dor sozinho apenas a transfere para quem amamos, permaneça conosco nesta história de laços invisíveis e a força necessária para desamarrá-los. A jornada de Elara e Léo está apenas começando. A velha fez a mais terrível venda de fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos, e o preço dessa transação não foi pago em moedas, mas em anos de amor roubado. Você lembra de um tempo em que a verdade era preferível à paz comprada? Você consegue sentir a urgência de Léo enquanto ele caminha, a bruma espessa de Porto Lumen agarrando-se ao seu casaco de lã escura? Ele não está fugindo. Ele está caçando o preço da paz que Elara impôs a ele. Se você já sentiu que o silêncio do seu parceiro era mais ensurdecedor do que qualquer grito, talvez compreenda o fogo frio que queimava no peito de Léo. Diga-nos nos comentários, você preferiria a dor da verdade ou o conforto da ilusão? Se você valoriza a transparência acima de tudo, curta e compartilhe esta história, pois ela vai fundo na escuridão dos segredos não ditos. Léo seguiu o cheiro da maresia salgada, misturada a algo mais denso, quase metálico, o cheiro de sonhos enferrujados. Ele sabia o caminho, pois todos em Porto Lumen sabiam onde a velha Residório morava, embora poucos tivessem coragem de atravessar o umbral. A casa ficava na margem leste, onde as construções de pedra cediam lugar a pântanos salgados e a vegetação rasteira que parecia feita de ossos secos. Não havia trilha marcada. Era preciso seguir o instinto e o murmúrio constante das gaivotas que, diziam, eram os espíritos dos marinheiros perdidos. Ele parou diante da cabana. Não era grande, mas parecia pesada, feita de madeira de naufrágio. Em vez de janelas de vidro, havia aberturas tampadas por peles grossas, e uma fumaça magra subia pela chaminé, cheirando a ervas queimadas e, inexplicavelmente, a baunilha velha. O contraste entre o ambiente opressor e o cheiro doce era perturbador. Léo bateu uma vez na porta de carvalho. O som foi abafado e oco, como se estivesse batendo em um caixão. A porta rangeu e se abriu. Não era a velha quem o atendia, mas o ar quente e denso que pairava lá dentro. Ele entrou, fechando a porta atrás de si, deixando o frio de Porto Lumen para trás. O interior era uma caverna de sombras e curiosidades. Frascos de vidro continham líquidos de cores impossíveis, vermelhos que pareciam sangue seco, azuis que pareciam o fundo do oceano. Na mesa central, iluminada por uma lamparina a óleo, pilhas de fios de cabelo de todas as tonalidades formavam montanhas macias. Havia o branco prateado de esperanças perdidas, o ruivo vibrante de raiva contida, e o castanho familiar de Elara, que ele logo identificou. A velha Residório estava sentada em uma cadeira de balanço, feita de cipós retorcidos. Ela não se moveu. Era pequena, vestida com trapos escuros, e seu rosto era um mapa de rugas profundas, cada sulco parecendo guardar uma história completa. Seus olhos, no entanto, eram de um azul pálido e surpreendentemente vivos, fixados nele com uma intensidade que o desarmou. Você veio. A voz dela era seca e áspera, como areia esfregada em pedra. Eu sabia que você viria. O nó que ela fez não seria forte o suficiente para segurar o seu tipo de homem. Léo sentiu um arrepio. Ela sabia que ele vinha para desfazer o trabalho de Elara. Eu não vim desfazer, disse Léo, sua voz firme apesar da umidade opressiva do lugar. Eu vim entender o que foi vendido. Minha esposa, Elara, comprou um fio para amarrar o pesadelo do naufrágio. A velha sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela comprou. E o que ela ofereceu em troca? O silêncio, respondeu Léo, sem hesitar. O silêncio sobre a culpa, sobre o medo. Ela comprou a minha paz, tirando-me o direito de lutar ao lado dela. Uma troca justa para alguns, Residório murmurou, pegando um feixe de cabelo loiro claro de uma pilha. Ela o enrolou em seu dedo, observando-o. O medo dela era grande, maior do que o amor que a fazia falar. Léo avançou, apoiando-se na mesa, ignorando as pilhas de segredos emaranhados. Eu não aceito essa paz. O que ela fez me transformou em uma criança que precisa ser protegida da verdade. Eu pergunto a você, qual foi o verdadeiro custo desse fio? A velha largou o fio loiro, seus olhos azuis perfurando a alma de Léo.
O fio que Elara levou, aquele castanho avermelhado, ele não amarra apenas o medo do naufrágio. Ele amarra o desejo de falar, o desejo de compartilhar. Ele isola a dor dela, mas ao fazer isso, ele corta a ligação emocional entre vocês. O custo, meu caro, foi a intimidade. Léo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Intimidade. Ele havia sentido o frio, o distanciamento, mas atribuíra a depressão dela, a dor. Não, era uma barreira ativa, comprada e paga. Elara tinha silenciado o pesadelo, mas tinha silenciado o coração dele também. Eu não vim comprar o fio dela, Léo disse, a voz agora carregada de uma dor gélida que superava a umidade da cabana. Eu vim comprar algo para mim. Eu não quero mais a paz dela. Eu quero a minha dor de volta. A dor de amar alguém que me excluiu da luta. Residório inclinou a cabeça, observando-o com genuína curiosidade. Ela raramente via alguém tão determinado a reverter a cura. Você busca uma mercadoria rara. A maioria compra para fugir, não para abraçar o sofrimento. Eu só fujo do que é falso, Léo retrucou. Se eu tiver que carregar essa culpa sozinho, que seja uma culpa honesta. Venda-me um fio. Um fio que me amarre ao que eu perdi. Um fio que me permita ver o que ela fez, o que ela sentiu, antes de me excluir. A velha se levantou lentamente. Seus movimentos eram lentos e calculados, mas cada passo era firme. Ela foi até um baú escuro, escondido na sombra, e abriu-o. Léo ouviu o tilintar de metal e o cheiro forte de ferro e maresia antiga. Este não é um fio de cabelo simples, como o que sua esposa levou, ela disse, retirando algo. Este é um fio de consequência. Ele não amarra sonhos. Ele amarra o resultado de ações não resolvidas. Ele é tirado de quem viu o futuro e escolheu o caminho mais fácil. Ela estendeu a mão. Em sua palma estava um único fio, fino, prateado, que cintilava sob a luz bruxuleante da lamparina. Não parecia cabelo, mas sim metal líquido solidificado. Ao contrário do fio castanho avermelhado de Elara, que prometia conforto gelado, este parecia queimar. Ele não vai amarrar seu sofrimento, Léo. Ele vai te mostrar a forma exata da dor dela, a dor que ela te poupou. Ao vê-la, você pode escolher se deseja amarrar sua própria raiva ou se vai desatar o nó que ela fez. Léo hesitou. Ver a dor de Elara era aterrorizante. Era como se abrir para o abismo que ela tentara fechar. Mas ele não suportava mais o silêncio. Qual o preço? Ele perguntou, sua garganta seca. A velha Residório fechou a mão sobre o fio prateado, o metal brilhando entre seus dedos enrugados. O preço deste não é um segredo, nem um pedaço de tempo. O preço é o seu futuro, Léo. Se você amarrar a dor dela à sua, você pode destruir o que resta de seu amor. Você está disposto a arriscar a total dissolução pelo bem da verdade? A ameaça era real, brutal. Ele não estava comprando uma solução, mas uma arma de 2 gumes que poderia cortar o laço que ainda os unia, por mais frágil que fosse. Mas o amor que ele sentia por Elara exigia honestidade. Ele não queria um amor baseado na omissão. Eu pago, ele disse, estendendo a mão. Prefiro a verdade que destrói, do que a mentira que sustenta. Eu aceito o risco. Residório colocou o fio prateado na palma de Léo. A sensação foi um choque térmico, frio e quente ao mesmo tempo, como tocar uma estrela cadente. O uso é simples, ela instruiu. O fio de sua esposa foi usado para se amarrar ao pulso. Este deve ser usado em volta do dedo anelar. O laço do compromisso. Ele te mostrará a visão dela na primeira noite de sono profundo. Léo guardou o fio prateado, sentindo o peso da sua decisão. Ele se virou para a saída. Uma coisa a mais, Léo, Residório chamou, e ele parou. Ela estava de volta à cadeira de balanço, as mãos vazias, os olhos fixos na porta. Quando sua esposa veio, ela me ofereceu seu segredo, e eu lhe dei o silêncio. Quando você veio, você ofereceu a verdade, e eu lhe dei a visão. Mas lembre-se, a única maneira de desatar um nó é cortá-lo, ou puxar com força suficiente para desfazê-lo completamente. E quando você desfaz o nó, o que estava amarrado se liberta. Léo saiu da cabana, o contraste com o ar frio da noite quase insuportável. A névoa tinha se dissipado, revelando um céu sem estrelas. Ele estava segurando o fio prateado, o peso da consequência em sua mão. Ele podia sentir a presença dele, pulsando suavemente, esperando a noite. Ele voltou para casa, Porto Lumen parecendo mais sombria agora que ele carregava este novo conhecimento. Ele sabia que o amor dele não estava morto, mas estava gravemente ferido pela bondade equivocada de Elara. Quando ele abriu a porta, encontrou Elara exatamente onde a tinha deixado, sentada na poltrona da sala de estar, as mãos cruzadas no colo, o fino fio castanho avermelhado visível em seu pulso. Ela parecia pequena e exausta. Ela não o repreendeu por ter saído. Ela apenas olhou para ele com aqueles olhos mareados de medo que ele odiava tanto. Onde você foi? Ela perguntou, a voz baixa, quase inaudível. Léo não respondeu com raiva. Ele respondeu com a clareza fria daquele que já perdeu. Fui buscar o preço da paz que você comprou.
Não se preocupe, não a denunciei. Apenas fiz a minha própria compra. Ele caminhou até o quarto sem despir o casaco. Elara o seguiu em silêncio, a apreensão a enrolando como uma mortalha. No quarto, sob a fraca luz do abajur, Léo tirou o fio prateado do bolso e o amarrou metodicamente em seu dedo, anelar esquerdo, onde ficava sua aliança. Elara observou, paralisada. O brilho daquele metal era estranho, antinatural, e ela soube, sem que ele precisasse dizer, que ele havia estado com a velha. O que é isso, Léo? O que você fez? Isto, ele disse, erguendo a mão para que ela visse o laço prateado. É o que me permite ver. O que você trancou dentro de você, Elara. Você achou que me protegeria do pesadelo, mas você só conseguiu me aprisionar na mentira. Agora, eu vou ver por que você teve que me afastar. O rosto dela perdeu toda a cor. Não faça isso. Você não está pronto para isso. Não estou pronto para a verdade? Ele riu, um som sem alegria. Você me negou a verdade por meses, e isso quase me matou. Nada pode ser pior do que a ignorância forçada. Ele deitou-se na cama, ainda de casaco, e fechou os olhos. Elara sentou-se na beira da cama, tremendo. Ela tocou o pulso, o fio castanho avermelhado parecendo gelo agora. O que ela havia amarrado, o terror da noite do naufrágio, a imagem do irmão afundando, estava prestes a ser desamarrado, não em sua mente, mas na mente do homem que ela tentava proteger. O sono veio rapidamente para Léo, pesado e profundo, puxado pelo magnetismo daquele fio prateado no seu anelar. E então, o pesadelo começou. Não era a visão de Léo, mas a visão que Elara carregava. O fio prateado não apenas permitia que ele visse, ele o transportava para a perspectiva dela, para o centro da dor que ela havia escondido. Léo não estava mais no quarto quente de Porto Lumen. Ele estava no convés escorregadio do maré ascendente, o vento uivando como um banshee. O cheiro de diesel e sal invadia suas narinas. O oceano, antes de um azul profundo, era agora um abismo negro pontilhado de espuma branca assassina. Ele viu com os olhos de Elara. Viu a confusão, a lanterna dela falhando, a água subindo mais rápido do que qualquer previsão. E então, ele viu o irmão dela, Marco, o rosto dele contorcido em um grito silencioso enquanto a corda do bote salva-vidas escapava de suas mãos congeladas. A visão era ensurdecedora. Léo sentiu o desespero de Elara, a certeza de que aquele momento era o último, a mão dela esticada inutilmente na escuridão, tocando apenas o vazio úmido. Ele sentiu a onda de choque da culpa se instalar, o pensamento penetrante e cruel. Eu deveria ter segurado mais forte. Eu deveria ter morrido em seu lugar. O fio prateado estava transmitindo a dor crua, a memória sem filtro que Elara havia tentado enterrar sob o silêncio. Léo arquejou na cama, o suor frio escorrendo por sua testa. A angústia era física. Elara, sentada ao lado dele, observava. Ela podia sentir a perturbação dele, a forma como seu corpo se contorcia sob o peso da visão. Pare, Léo, por favor! Ela sussurrava, suas lágrimas escorrendo sobre o lençol. Mas ela não podia pará-lo. O fio de residório era um contrato, e a visão só terminaria quando a verdade fosse absorvida. De repente, a visão mudou. Não era mais a tempestade, mas a solidão dos dias seguintes. Léo sentiu a forma como Elara se encolheu, a incapacidade de falar sobre Marco, não porque fosse muito doloroso, mas porque ela temia que Léo a amasse menos se soubesse que ela havia falhado em salvar o irmão. Ela temia que ele visse a falha e não o sofrimento. A revelação final do fio prateado não era sobre o naufrágio, mas sobre o amor. O pesadelo que ela amarrara era o medo de perder o amor de Léo devido à sua imperfeição. Léo acordou com um grito preso na garganta. Ele se sentou abruptamente, ofegante. O quarto estava escuro e silencioso. Ele olhou para a mão, o fio prateado agora parecendo apenas um pedaço inerte de metal frio. Ele havia visto. Ele havia sentido o terror e, pior, a terrível lógica de Elara. Ela não o protegera do sofrimento, mas da verdade de sua fraqueza. Ele se virou para ela. Elara estava desfeita, o rosto molhado de lágrimas, mas seus olhos azuis estavam fixos nele, esperando o julgamento. Você me roubou. Ele sussurrou, a voz rouca pela emoção da visão. Você me roubou o direito de amar você mesmo com essa dor. Você me transformou em um juiz que você temia, em vez de um parceiro que você confiava. Elara engoliu em seco. Ela tocou o pulso, o fio castanho avermelhado pulsando levemente sob sua pele. Eu não conseguiria viver com o seu olhar de decepção, Léo. Não depois de ter falhado com Marco. Ele desamarrou o fio prateado do anelar e jogou-o na mesa de cabeceira. O metal tilintou. Ele não o jogou fora. Ele o havia comprado, e o tinha usado. Você não falhou comigo, Elara, até o momento em que você me excluiu. Ele disse. A dor esmagadora agora misturada a uma resolução fria. Você me fez a sua lição, mas a lição era que você não confiava em mim. O seu fio de silêncio me amarrou à sua culpa. O meu fio de consequência me desamarrou do seu medo. Léo se levantou e começou a fazer as malas, seus movimentos precisos e finais. Elara olhou para ele,
o terror crescendo. O que você está fazendo? Para onde você vai? Vou desfazer o nó. Ele respondeu sem olhar para ela. A velha disse que só se desfaz um nó cortando-o ou puxando-o até desmanchar. Seu nó me separou de você. Agora eu preciso de tempo para decidir se quero amarrá-lo de novo ou se está finalmente cortado. Ele fechou o zíper da mochila. O cheiro de maresia e a essência doce e velha do silêncio de residório ainda pairavam no ar. Ele olhou para ela, e nos seus olhos ela viu a decepção que tanto temia, mas também a dor profunda de um amor traído. O pesadelo do naufrágio acabou, ele disse. Mas o pesadelo do nosso futuro está apenas começando. Ele saiu do quarto, o som dos seus passos ecoando pela casa vazia. Ele deixou a mochila no corredor e voltou para a sala de estar. Ele foi até a gaveta do aparador e tirou de lá um pequeno canivete, com a lâmina gasta de tanto uso. Ele retornou ao quarto. Elara ainda estava sentada na cama, olhando para o pulso. Ele não vai te deixar ir, ela sussurrou, referindo-se ao fio castanho avermelhado. O fio vai te manter preso ao silêncio. Léo não respondeu. Ele estendeu a mão, segurou o pulso dela com firmeza, e com um movimento rápido e decisivo, cortou o fio. O fio de cabelo se partiu com um ruído seco, quase inaudível, e caiu no lençol. No mesmo instante, Elara ofegou, não de dor física, mas como se o ar tivesse sido forçado a sair dos seus pulmões. A barreira, a proteção ilusória, tinha sido removida. O peso de Marco, da noite no mar, do medo de Léo, tudo atingiu Elara de uma só vez. Ela desmoronou no colchão, soluçando incontrolavelmente, o corpo sacudido por uma dor emocional que ela havia suprimido por meses. Léo a observou por um longo momento. Não havia vitória em seus olhos, apenas a constatação de que a liberdade vinha ao preço da dor mútua. Ele não a consolou. Não podia. Seu papel havia mudado de marido protetor para o agente da verdade. Ele se virou e saiu. Léo não sabia para onde ir. Ele só sabia que precisava se distanciar da toxicidade daquele amor mascarado. Ele precisava encontrar a dignidade que Elara havia tentado comprar para ele. Ele atravessou Porto Lumen e caminhou em direção ao cais. O mar estava calmo, mas a calma parecia ameaçadora. Ele sentou-se na madeira úmida, puxando o fio prateado do bolso e encarando-o. Ele tinha a verdade. Agora precisava construir a resiliência para lidar com ela. Ele tinha cortado o nó dela, mas e o dele? O nó de ter amado alguém que precisava de segredos para respirar. Elara estava sozinha em casa, soluçando a verdade que lhe havia sido devolvida à força. Ela estava finalmente livre do silêncio, mas amarrada à consequência. A perda de Léo. A dor, às vezes, é o único caminho para a reconstrução. Léo olhou para o horizonte, onde a escuridão da noite começava a ceder a um cinza pálido. Ele sabia que o destino de Porto Lumen e o destino de seu amor estavam interligados pelos fios invisíveis que a velha residório vendia. Ele tinha a ferramenta para desatar, mas desatar significava perder a forma original do laço. Ele precisava decidir se o que restava valia a pena ser amarrado de novo, desta vez com a força da verdade bruta. Se você acredita que a verdadeira força de um relacionamento reside na coragem de encarar a verdade juntos, não importa o quão dolorosa seja, acompanhe-nos. A jornada de Léo e Elara para redefinir o amor e a confiança está apenas começando a ganhar forma. Mas será que é tarde demais para reconstruir sobre as ruínas dos pesadelos libertados? A velha que vende fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos fez sua primeira grande venda na Praça das Lágrimas, e o silêncio que se seguiu prometia uma tempestade. Você lembra de um tempo em que as histórias não eram contadas, mas respiradas, um ar pesado de misticismo salgado que pairava sobre Porto Lumen? Lembro-me bem. Era o ano em que o mar parecia mais cinzento e os corações mais frágeis. O desespero havia se tornado uma moeda mais forte que o ouro, e foi nesse mercado de aflições que ela apareceu, Dona Residório, a velha. Se esta história ressoar com o peso dos seus próprios nós desfeitos, não hesite em nos contar nos comentários, e compartilhe com quem precisa saber que mesmo os pesadelos podem ser amarrados. Porto Lumen era uma cidade de luz, mas naquela época, as lâmpadas pareciam ter trocado o óleo por cinzas. A velha Residório não vendia panaceias, ela vendia fixação. Sua banca era um espetáculo mórbido. Não havia frutas ou peixes frescos, apenas meadas finas, retorcidas e trançadas, dispostas sobre um veludo desbotado que parecia ter absorvido todas as cores da alegria. Não eram fios de seda, nem de lã. Eram, como a lenda sussurrava, fios de cabelo. Fios longos, fortes e de uma resistência sobrenatural, que diziam ter sido colhidos de pessoas que haviam alcançado o limite do sofrimento. Ou talvez, do esquecimento. Aurora foi a primeira a se aproximar com a decisão de quem está prestes a saltar de um precipício. Ela era uma jovem promessa de Porto Lumen, conhecida por seus olhos de avelã e pelo riso fácil, mas que agora carregava o peso de um ano de luto acordado. O sonho dela, chamado Gael, havia se tornado um pesadelo silencioso. Gael não morreu. Ele apenas se dissolveu. 6 meses antes do casamento, ele simplesmente fechou a porta da sua vida e se tornou um eco. Aurora não conseguia dormir porque,
Ao fechar os olhos, via o espectro de sua vida planejada desmoronando, tijolo por tijolo. Ela acordava com o sabor salgado das lágrimas e a constante pergunta: o que eu fiz de errado? A velha Residório, com sua pele enrugada como pergaminho antigo e olhos que pareciam fitar diretamente a alma, não precisou de introduções. Ela apenas moveu um dedo longo e esquelético na direção de uma meada específica. Aqueles fios eram de um azul marinho profundo, quase preto, e pareciam tremer sob a fraca luz da manhã. Eles tinham sido tingidos com algo que parecia tinta de lula, ou talvez com o próprio breu das noites sem sono. Você veio amarrar o que se move demais, não é, menina? A voz de Residório era seca, como folhas de outono quebrando sob os pés. Aurora sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha, mas a necessidade era maior que o medo. Sim, eu vim. Eu preciso que pare. Preciso parar de reviver a manhã em que ele não apareceu no cais. Preciso parar de ver o meu vestido branco rasgando no espelho. Residório sorriu, um movimento lento que não alcançou seus olhos. Você não pode desamarrar a dor, Aurora. A dor é o material de que são feitos os pesadelos. Eu só posso dar-lhe as ferramentas para amarrá-los em um lugar fixo, para que eles não dancem à sua frente toda vez que você tentar viver. Entenda, amarrar não é curar, é estabilizar o caos. A velha pegou os fios azuis e os enrolou metodicamente ao redor dos dedos de Aurora. Ela sentiu a textura inesperadamente fria e forte dos cabelos. Era como segurar o próprio tempo solidificado. O preço não é em moedas, continuou Residório, seus olhos fixos. O preço é a aceitação do peso. Cada fio que você usa para amarrar um pesadelo é um fio que você não pode usar para trançar um novo sonho. Você está usando energia do futuro para imobilizar o passado. Está pronta para essa troca? Aurora hesitou por um segundo. A vida sem o sonho de Gael parecia vazia, mas a vida com o pesadelo de Gael era insuportável. Estou pronta, ela sussurrou, a palavra carregada de desespero e resignação. Residório então fez a primeira venda de fios de cabelo para amarrar os sonhos que viraram pesadelos. Ela ensinou Aurora a fazer o nó da imobilidade. Não era um nó de marinheiro, nem de costureira. Era um nó interno, um ritual de intenção. A Aurora deveria pegar o pedaço do sonho que a atormentava. O som da porta batendo, a imagem do cais vazio. E ao invés de combatê-lo, ela deveria visualizá-lo sendo envolto pelos fios de cabelo azul marinho. O cheiro do material era sutil, metálico e agridoce, como ferro velho e mel azedo. Enquanto Aurora realizava o ritual sob a orientação silenciosa da velha, ela sentiu uma estranha sensação. Não era paz, mas sim um amortecimento, um anestésico emocional. O pânico que antes a sufocava se transformou em uma tristeza pesada, mas gerenciável. Quando a transação terminou, a velha não pediu dinheiro, mas uma mecha do cabelo de Aurora, uma prova de seu sacrifício. Ela cortou uma parte da nuca, e o contato frio da tesoura foi um segundo arrepio, uma marca indelével. Vá, Aurora, disse Residório, recolhendo a mecha loira. Seu pesadelo está agora amarrado. Ele não vai mais te perseguir, mas estará sempre com você, um peso imóvel que você carrega. O que você fará com o espaço que ele deixou? Essa é a sua tarefa agora. Aurora se afastou da banca de Residório. A Praça das Lágrimas, que levava esse nome por causa das frequentes marés altas que pareciam chorar na orla, parecia estranhamente mais nítida. O sol, que antes a cegava, agora apenas a iluminava. Ela não estava feliz, estava apenas parada. Ela podia pensar em Gael sem que seu peito se contraísse em espasmos de dor. O pesadelo estava ali, fixo, como uma fotografia antiga na parede, que ela podia escolher ignorar. A notícia da cura de Aurora, embora fosse apenas um paliativo, se espalhou como fogo seco por Porto Lumen. As pessoas vinham à banca de Residório não só com sonhos desfeitos por amores perdidos, mas por ambições destruídas pela inveja, por arrependimentos que as roíam, por medos antigos herdados da guerra. Um dos próximos a procurar a velha foi Elias. Elias era um pescador, um homem robusto cuja força havia sido minada por um único evento, o naufrágio de seu barco e a perda de seu jovem aprendiz. Ele não conseguia mais ir para o mar. Toda vez que o cheiro de sal e peixe invadia suas narinas, ele revivia o grito do garoto, o som da madeira rachando. Ele, ao contrário de Aurora, precisava amarrar a culpa. Elias se aproximou, suas mãos calejadas tremendo. A velha Residório olhou para ele, e desta vez ela puxou fios de uma cor diferente. Um cinza chumbo, pesado e opaco. Eram os fios da responsabilidade. O pesadelo de Elias era mais violento que o de Aurora. O amor se desfaz em tristeza. A culpa se desfaz em autodestruição. Seu sonho que virou pesadelo, pescador, não é sobre o futuro perdido, mas sobre o passado irreparável, explicou Residório. Você não pode trazê-lo de volta. Você não pode mudar a maré. Você só pode parar de se afogar nas ondas da memória. Você quer prender o momento do naufrágio em uma âncora? Elias balançou a cabeça,
os olhos marejados. Eu preciso voltar para o mar. Eu sou um pescador. Se eu não amarrar isso, eu morro em terra. A velha foi ainda mais rigorosa com Elias. Ela o fez descrever cada som, cada sensação, o frio da água, o desespero nos olhos do garoto. Ela o obrigou a confrontar o pesadelo antes de amarrá-lo. O ritual durou horas, e Elias saiu da banca de residório pálido, exausto, mas estranhamente ereto. Ele havia amarrado o momento. Não se sentia inocente, mas sentia que o naufrágio não era mais um motor que o impulsionava para o abismo, e sim, um peso fixo que ele deveria suportar. A chegada da velha residório a Porto Lumen não foi uma bênção, foi um catalisador. Ela não trazia felicidade, mas sim a estranha dignidade de quem escolhe seu fardo. Ela ensinou à cidade que, se você não consegue vencer seu pesadelo, você pode pelo menos aprender a viver com ele amarrado. No entanto, à medida que mais pessoas usavam os fios de cabelo para fixar suas dores, algo sutil começou a mudar na atmosfera da cidade. Havia menos pânico e mais melancolia. As pessoas estavam paradas demais. A energia criativa, aquela faísca de esperança que surge da necessidade de fugir da dor, estava diminuindo. Os artistas pararam de pintar as cores vibrantes do mar e começaram a usar tons de cinza e azul escuro. Os amantes não lutavam mais com o mesmo fervor. Eles simplesmente amarravam a desconfiança ou o ciúme antes que virassem conflitos abertos. A paz que Residório vendia era uma paz comprada à custa da paixão e da espontaneidade. E havia aqueles que observavam tudo isso com profunda desconfiança. Entre eles, estava a curandeira da cidade, Dália, uma mulher que trabalhava com ervas, calor e, acima de tudo, a aceitação do movimento, do fluxo da vida e da dor. Dália acreditava que a dor, por mais terrível que fosse, era um rio que precisava correr até o mar para se purificar. Amarrar o rio era criar um pântano. Dália se sentou na varanda de sua casa, o cheiro de camomila e sálvia pairando no ar, observando a fila crescente na banca de residório. Ela sentia o pulso da cidade diminuir. O que parecia ser cura era, na verdade, estagnação. A velha residório estava amarrando o potencial de Porto Lumen junto com seus pesadelos. Dália sabia que ela não podia apenas desatar os nós. Ela precisava oferecer uma alternativa. Um caminho para enfrentar o pesadelo de frente, sem a muleta da imobilidade. Ela observou Elias, o pescador, voltando ao mar. Ele estava na água, sim, mas seu rosto era uma máscara de pedra. Ele não cantava mais as canções de trabalho. Ele apenas puxava as redes em um silêncio sombrio e resignado. Ele estava livre do pesadelo, mas preso a uma vida sem alegria. A próxima parte dessa trama envolvia um amor que era tão forte que a simples ameaça de pesadelo era suficiente para desintegrá-lo. Foi quando Elara, uma jovem cuja família havia sido destroçada por segredos, decidiu que precisava amarrar o medo da traição antes que ele destruísse seu relacionamento com Léo. Elara se aproximou da velha em uma tarde em que o céu estava com a cor exata dos hematomas. Ela não estava amarrando um pesadelo que já havia acontecido, mas um pesadelo em potencial. O medo dela era o futuro. Eu quero amarrar a desconfiança. Meu pai traiu minha mãe. Minha mãe viveu no silêncio da mentira. Eu amo Léo mais que tudo, mas eu não consigo viver com a possibilidade de que o ciclo se repita. Eu quero que essa dúvida pare de me roer. Residório não sorriu, mas seus olhos brilharam com um interesse renovado. Amarrar o que ainda não se manifestou, Elara, é o trabalho mais perigoso. Você está amarrando uma possibilidade. Isso requer os fios mais raros. Ela puxou uma meada fina, quase invisível, de um tom perolado, como seda de aranha. Estes são fios de ilusão, disse a velha. Eles vêm de quem escolheu acreditar na mentira para poder sobreviver. Quando você amarrar seu medo com eles, você não apenas estabiliza o pesadelo, mas você o esconde de si mesma. Você verá apenas o que quer ver em Léo. Você criará uma bolha de certeza. O perigo era imenso. Se Elara amarrasse sua desconfiança, ela estaria se cegando para a verdade em nome da paz. Ela estaria escolhendo a ignorância protegida em vez do risco da realidade. Eu aceito, disse Elara, o desespero ofuscando sua razão. Eu não posso perdê-lo. Se o preço da minha felicidade é a minha visão, que assim seja. E assim, Elara amarrou seu medo da traição com os fios perolados da ilusão. Léo percebeu a mudança imediatamente. Elara ficou mais calma, mais segura. Ela parou de fazer perguntas sutis sobre onde ele havia estado, parou de analisar suas expressões. Ela estava pacificada, mas essa paz parecia estranhamente artificial, quase plástica. A velha residório havia entregado a Porto Lumen uma lição terrível. A paz pode ser comprada, mas o preço é sempre a plenitude da vida. Se você acredita que a verdade, por mais dura que seja, é o único alicerce verdadeiro para o amor e para a vida, deixe seu comentário, inscreva-se no canal para acompanhar a luta de Dália para desfazer esses nós, e veja o que acontece quando Léo e Elara precisam enfrentar a verdade que foi amarrada em segredo. A história de Porto Lumen é o espelho de nossas próprias escolhas.